Lógico. Tá sem som. Agora tá com som? Wildner, deu? Deu? Ótimo, Beleza. ótimo. Gratidão. Então, vamos lá. Eu acho que ainda não resolveu a história da sala, mas tudo bem, gente. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então, por favor, que o pessoal que não conseguiu entrar, quem puder, pede para o pessoal entrar pelo LinkedIn, né, assistir pelo LinkedIn ou pelo YouTube. Né? Tá? Pelo LinkedIn, pelo YouTube, a gente pede a compreensão de cada um de vocês. Desculpa desde já. A gente entendeu que isso já seria a continuidade desde o mês passado da sala grande, mas está tudo certo. Vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso workshop. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas mudanças no layout, vamos melhorar um pouco esse layout, né, transformar isso aqui em alguma coisa mais palpável, né, um layout melhor, fazer a lição de casa de dentro da empresa. Como que é a lição de casa de dentro da empresa? Vamos lá. Né? Então, o que a gente faz? Primeiro, tirar o que muita gente colocou aí, né? Obstáculos de layout. Né? Então, tira os obstáculos de layout, aproxima a operação 1 da operação 2. Aí a gente traz para cá, claro, não é a expedição, né? A gente faz o chamado supermercado. O que é o supermercado? É uma pequena, uma bancada, pode ser uma bancada com acesso. Isso, Leotina, vamos, traz mais para perto aqui. Ótimo. Maravilha. Mais para perto aqui. Isso, aí ele está me enxergando melhor, né? Maravilha. A gente traz mais para perto aqui o chamado supermercado, que é uma bancada, um almoxarifado avançado, né? Seria um almoxarifado avançado. O que é isso? É uma bancada com acesso restrito, pode ser uma sala, algum lugar com acesso restrito, aonde, põe por trás, aonde a gente vai ter aqui matéria-prima, material de manutenção rápida, seria um material de manutenção rápida, algum parafuso, óleo, lubrificante, alguma coisa que estejam aqui. Então, aí que acontece? O chamado fora de linha, que é aquela pessoa ou líder, né, que fica responsável pelo abastecimento da linha, não precisa se deslocar da onde está até o almoxarifado, muitas vezes pegar fila, esperar, se despachar para poder fazer a burocracia lá para despachar. Então, a gente deixa aqui do lado. Porém, o que acontece? O nosso fornecedor, ele manda a carga compactada. Por quê? Porque o rendimento logístico melhora. Tá certo? E eu tenho certeza que isso acontece na grande maioria das empresas, porque eu já vi isso acontecer. Todo mundo compacta a carga para ganhar no frete. Ou um engradado muito grande, que entra um volume muito grande de peças, que eventualmente até estraga material. Né? Só que o que acontece? Isso significa que não existe uma comunicação bem feita entre o fornecimento e o cliente. Porque não atende exatamente a necessidade do cliente. E sim o pensamento de melhorar o rendimento do frete. Quanto mais peça eu mando, mais barato por peça fica o frete. Faz sentido? Faz. Faz sentido. Mas como que a gente soluciona essa história aqui? Conversando e fazendo conta. O que é isso, André? A gente tem que fazer conta. O que é mais barato? Pagar o pênalti do frete e receber a carga pronta? Ou na condição adequada. Na condição adequada, direto para a linha, ou receber assim e fazer um repacking, fazer uma mudança de embalagem. Alguém que solte uma peça da outra antes de entrar na linha. É conta, é grana. Quanto custa essa pessoa para fazer o repacking e quanto custa eu continuar, quanto vai custar eu receber na condição final para entrar direto na linha. Não existe receita de bolo. Existe fazer a conta. O que é melhor? Põe na balança. É um ou outro. Um ou outro. Isso que é o que faz a diferença. Receitinha de bolo não vai acontecer em lugar nenhum. O pessoal que quer a receitinha de bolo normalmente quebra a cara, porque o que funciona num lugar não funciona no outro.
Certo? Então, vamos lá. Isso aqui, ainda não conversamos com o fornecedor. Ele continua, e nem fizemos a conta, né? Continua mandando compactado. Porém, processo 1, processo 2, muito mais próximo, diminuindo o problema de distanciamento, tá? Então, E a expedição, ou a expedição avançada, fica na saída da linha. Então, a logística depois pega e leva para despacho. Mas a linha fica do supermercado, processo 1, processo 2, expedição avançada. Tá certo? Com isso, a gente faz a lição de casa. Certo? Ainda não conversamos com o fornecedor, mas fizemos a lição de casa. O ponto de o que tem que ser feito internamente está sendo feito. Não existe mais o encontro, que a gente fala de encontro de linhas, então a logística corre só por fora. Esse corredor aqui na frente da linha, né, é exclusivo de movimentação. Então, não tendo pessoas passando aqui e operador só do lado de lá, não tem conflito homem-máquina, ou seja, eu estou numa condição muito mais adequada de segurança, né, e um fluxo não atrapalha o outro, né? Beleza? Muita gente colocou aqui segurança, a empilhadeira junto com o operador, né? Então, isso está sendo resolvido agora. Logística é só por aqui, abastece aqui, expedição para lá, operador do lado de cada bancada. Segurança do operador, ok. Tá? Processos próximos um ao outro. O operador não precisa se deslocar. Beleza? Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos rodar mais uma produção, pessoal? Vamos rodar de novo, e aí eu peço para vocês de novo interagirem, né? Otimização da carga, beleza. Vamos lá. Yoshida. Eu vou aqui ligar o tempo e eu vou tirar da frente da tela porque eu vou marcar o tempo de cada peça, tá? Que é importante para essa fase da dinâmica, tá, pessoal? Então, vamos começar. Opa. Mas mostra para eles lá. Beleza? Aqui. Eliminação de interferência no processo, isso aí, otimização de carga, exatamente isso, gente. Vamos lá. Isso. Então, nós vamos começar a marcar o tempo, né? E quando der 2 minutos, eu aviso que terminou e eu vou, né, tirar um pouco da tela para poder registrar cada peça que o André termina, tá? Então, 3, 2, 1, valendo. Valendo. Então, processo 1, processo 2... Uma peça. 1, 2. 2 peças. Problema de compactação já está dando para ver aqui como é que vai. 1, 2. Outra peça. 1, 2. Outra peça. Você capricha de vez em quando. 37 segundos, né? Aqui eu colaborei bastante, compactando bem a carga, tá, pessoal? 2. Um, dois. 1, 2. 1, 2. 2, 1, 2. Cuidado para não se machucar, né? Nessa descompactação dos copos. 1, 2. 1 minuto e 30 já. Mas você está devagar hoje, André. Você está devagar hoje, André. 1, 2. 1, 2. Opa, 1,50, gente. 1, 2. Conseguiu fazer mais uma.
Acabou o tempo. Acabou. Então, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 copos. Isso significa que a gente fez 3 na primeira fase, agora 15, 5 vezes mais. 500% de produtividade. Estou felicíssimo, né? Quintupliquei a minha produtividade. Se é bom ou se é ruim? Põe aqui para mim no chat. Quero ver. Se é bom ou se é ruim? 500%. 5 vezes mais. Na verdade, 600, né? Que 100 é o inicial. Então, 600%. 5 vezes mais de produção. O que é isso? Não entendi como não estragou matéria-prima. Eu fiz uma vista grossa aqui, gente. Amassou, rasgou. Não chegou a rasgar, tá? Quase Se cortou. Quase que entrou debaixo da unha aqui, uma maravilha. Em relação ao envelhecimento linear, é bom. Isso é bom, mas pode melhorar. Sim, sem dúvida. Bom, mas ainda está longe do previsto. Melhorou, mas é exatamente isso, pessoal, gente. Só para vocês terem ideia. Excelente, mas dá para melhorar. 8 segundos por copo. 8 segundos por copo. Na média, né? Na média. Só que vocês viram que ainda existe variação alta. Olha só, pessoal. Tempo entre um copo e outro. 7 segundos, 2,76, 8,69, 9,74, 4,49, 12,03, 4,3, 7,82, 5,06, 3,64, 10,14, 20,51, 4,82, 10,82, 3,77, 6,53 e não completou mais um copo que... Entendeu? Eu fiquei aqui simulando porque é um lá embaixo e o outro lá em cima. Por quê? Porque ainda existe variação do processo. Então, eu não tenho a certeza que o processo vai funcionar. Então, não é mais o muri. É o mudar. Não é mudar ainda. Ainda não está no 7 desperdícios. Né? Porque é variação do processo. Devido à condição da matéria-prima vir compactada, ainda existe variação do processo. Existe uma incerteza. O operador consegue pegar a matéria-prima de primeira, sem dificuldade, ou tem que ficar aqui arrancando como aconteceu? Né? Isso é murar. O murar, que é a condição de incerteza. Isso. Na literatura, em geral, do Lean, o pessoal fala que murar é variação. Pequenas variações de qualidade, variação de tempo, variação de medida, né? Só que nós precisamos fazer uma fábrica, né? Uma empresa eficiente, que a gestão funcione, né? Mas eu não tenho certeza em quanto tempo sai cada copo. 20 segundos, 3 segundos, 10 segundos, 13 segundos. Como é que eu posso fazer um planejamento de produção e até avaliar se o meu resultado é bom ou ruim, se eu não consigo nem montar um plano porque eu não sei o tempo que dá para produzir cada peça? Esse que é o grande ponto. Né? Esse que é o grande ponto. Ter essa certeza que vai ser produzido exatamente com o mesmo tempo, cada processo, cada peça, exatamente no mesmo tempo. E se aconteceu alguma coisa que me impede isso, eu tenho um problema para resolver, para voltar no padrão que nós estabelecemos, né? É o padrão que eu tenho certeza que deveria ser, né? É isso aí. Então, aqui no chat, aqui, que foi colocado aqui, o Renil, referenciado ao inicial, bom, mas em relação à meta está longe. Suelen, não tive... Exatamente. Em coerência teria mais... se não teve entendi. Intercorrência teria mais... É verdade, tiveram algumas intercorrências, que são as incertezas, né? Que é o murar. A gente está falando, Tiago, para a demanda, qual deveria ser o TACT
e o target da operação é 3 segundos, tá? Deveria ser 3 segundos, dá 40 por... 120 segundos tempo total, que são os 2 minutos, dividido por 40 copos, 3 segundos por copo é a nossa necessidade, né, de velocidade de produção. Né? É isso aí. O Juliano não manteve padrão devido às interferências. O Everton, definição de referência para melhorar a identificação das lacunas. O Regivaldo, o primeiro Kaizen se desenvolve seria na retirada dos copos. O que acontece, né? O que a gente fez aqui? A gente fez a lição de casa, tá? Lição de casa. Ainda não conversamos com a outra empresa que fornece. Fizemos a lição de casa. Juntamos os processos, colocamos tudo mais próximo, separamos homem-máquina, empilhadeira e logística de um lado da bancada, operador do outro, parte de segurança, ok. Isso tudo foi o que foi feito. Mas... ainda não é condição suficiente para o resultado, né? Para o resultado final ainda não deu. Tá? E isso que a gente vai precisar chegar depois. E entender isso dentro de cada empresa, dentro de cada processo, é importante e não é tão simples assim. Aqui a gente evidencia muito bem para ficar didático, para vocês ficarem... né, para saltar os olhos, ficar uma coisa simples. Mas, na hora que a gente olha nos processos internos, nem sempre é assim. Nem sempre acontece dessa maneira. Tá certo? Então, aí a gente tem que entender o processo como um todo. O grande ponto é entender o processo como um todo. O processo não é o início da operação 1 e termina na expedição. O processo é desde fazer a matéria-prima até chegar aqui, a logística para chegar aqui, entender isso como um todo, que aí faz a gente ter a visão total, global, do que a gente está fazendo. O Marcelo colocando aqui a 170% de margem de ganho, talvez mais até. O Gentil conseguiu fazer mais de uma condição melhor, mas nos diz o que precisa produzir, qual é o tempo ideal. O Yoshida já falou, 3 segundos por 3 peça. 3 segundos por peça, porque a nossa meta é 120 segundos de produção, 2 minutos de tempo de produção, e eu tenho que produzir 40 peças, né, 40 produtos. Então, 120 divide por 40, então 3 segundos por peça é a velocidade que eu tenho que atender essa demanda. Né? É isso aí. Versilene, teve qualidade? Não rasgou nenhum copo, a gente entendeu que sim, tá? Mas, se a gente for ver mesmo, alguns amassaram, mas ok. Tá? Isso depende do que está especificado. Depende do que for especificado. Se não tiver especificado, não dá para dizer que está ruim. Que está ruim ou que está bom. Então, quando tem visual, isso é importante a gente entender, né? Quando a gente fala de qualidade. Quando existe alguma coisa visual, a gente tem que fazer a famosa amostra padrão. Limite. Daqui até aqui está aceito. Para lá, não está, só o que está dentro. Porque visual é complicado. Né? Para um é bom, para outro é ruim. Então, vidro, quantidade de pontinhos lá, aquelas inclusões no vidro, mais intenso ou menos intenso. Pintura, pontinhos na pintura. Escorrimento. Cratera, né? Se for fundição de alumínio, quanto tem lá de inclusões, o quanto fica lá de buraquinho, de porosidade. Isso tudo tem que ter padrão. Tem que fazer uma amostra limite. Daqui até aqui eu aceito. Que está fora, eu não aceito. Isso é importante. Ou seja, se eu não tenho tudo isso especificado, né, também é condição insuficiente para a gestão da qualidade, gestão da segurança, gestão da produtividade e assim por diante, pessoal. Gestão do custo até. É isso aí. O Jackson, é necessário também verificar o ciclo de processo de cada fase ou etapa individual do homem. É verdade. O Fábio, com todas essas variações, pode danificar o produto. Verdade, pode danificar o produto. Poderia ter rasgado um aqui. A Marisa, agora dá para usar o 80-20. 80-20 é aquilo que, com 20% de ação, eu tenho 80% de benefício, ou coisas assim. Dá para usar, mas já está muito claro, a maneira que a gente colocou aqui, já ficou muito claro que tudo que a gente fez foi muito importante. Rendeu 5 vezes mais. Porém, ainda não é o suficiente.
a gente vai ter que falar lá com o fornecimento da matéria-prima. A gente vai ter que chegar no ponto grave que ficou muito claro aqui, vocês mesmos perceberam, colocaram aqui, ficou muito claro que tem que atuar ali, porque ali ainda é o ponto de variação, né, de incerteza. Magna vai se preocupar com a quantidade a ser produzida, mas e a qualidade dos produtos? Sim, foi verificado, é como a gente falou, tem que ser colocado, a colocação é perfeita. Para melhorar a performance é importante definir os gargalos, sim. O Misael, operador sem ergonomia, é verdade. Os gumos de tinta, foi como a gente foi falado aqui, o gumo de tinta. O Fábio, a amostra padrão é receita para diferenciar o aceitável e não aceitável, é isso aí. Gentil, ótima pergunta do Misael. Misael, operador sem ergonomia, movimentação por... vamos lembrar o seguinte, tá, gente? Por exemplo, aqui, não foi colocado, mas poderia ser falado, trabalha sentado, né? Por que trabalhar sentado? Por que não trabalhar sentado? Pode ser, mas não é a melhor condição, tá? O ideal seria um passinho para um lado, um passinho para o outro. Isso aqui, ó. Para poder movimentar a musculatura da perna, e isso faz o sangue circular. Se você sentar, trava a circulação do sangue, pode ter varizes e outros problemas sérios de saúde ocupacional. Ocupacional, tá certo? Então, isso aqui, ó, é o ideal. Então, pegou, colocou, foi. Pegou, colocou, foi. Porque ficar plantado em pé também é problema. Começa a inchar o pé, né? Tá, começa a inchar pé, dá problemas de circulação, não é a melhor condição, tá certo? Entendi. Jordane, faltou comunicação com o fornecedor, ainda vamos chegar lá, esse é o ponto agora, tá? Martinho, a mesa poderia ser mais alta? Sim, porque essa mesa é feita por Yoshida, que é baixinho. Eu estou na casa dele. Inclusive, pessoal... A mesa é para ele. Eu teria que ser assim, ó, do tamanho do Yoshida. Quando eu faço um planejamento de fábrica, de linha, etc., né, tem um negócio que nós chamamos de nascer bem, né? Então, esse aqui nasceu bem para o Yoshida. Infelizmente, para o novo operador, André, não está adequado. Falta de padrão entre os operadores. Gente, quando as etapas vêm a falhar o processo, qual é a ação tomada? Ou para processo até resolver a falha. Quando uma das etapas falha... Quando uma das etapas falha, o que tem que fazer? Muita empresa, eu acho que é isso que você está perguntando, depois você responde se ok ou se não ok. Deveria ser mais elevado, é verdade, não é. Quando uma das etapas falha, por exemplo, né, etapa 1, etapa 2 falhou, o que tem que fazer? Tem que parar. Tem que parar. Por quê? Porque senão vai começar a acumular aqui, ó. Vai acumular um monte de copo aqui. E como que dá vazão depois? Não dá. Daí depois... O que tem que fazer? Tem que parar. Mata o trabalho padrão, porque vai ter que ficar pensando qual peça tem que pegar aqui. Né? Então, muito lugar faz... continua produzindo nos processos anteriores, faz um estoque gigante, depois tenta passar aqui, faz hora extra, faz não sei o que lá. Não, e o Kaizen a gente faz depois. É uma grande bagunça fazer isso. A gente não concorda com isso. Mais uma vez, não somos donos da verdade, a gente entende que assim é um processo melhor, um processo mais clean, né? Um processo mais limpo, mas cada um tem o seu conceito. A gente entende que assim e sabe que assim dá muito resultado. Então só para reforçar conceitualmente, pessoal, eu tenho que ter o padrão, né? Conceitualmente, sistema teórico de produção, quando dá problema, para e resolve. É o DIDOCA, né? Que resolve problema para não continuar produzindo com má qualidade, com risco de segurança, né? Com tempo incerto, né? E tem que parar, fazer análise e resolver, tá, pessoal? Tá certo? Gentil concordou. Show! Após tratar, porque é isso aí, alinhado, maravilha. É esse o conceito. Túlio, havendo algum gargalo, pode ser realizada uma análise de falha? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que entender qual que é o gargalo. Se o processo 2, por exemplo, fosse mais lento que o processo 1, entre um e outro começa a gerar estoque, naturalmente. Naturalmente gera estoque.
Então, está identificado que o processo seguinte ao estoque é o gargalo. Por isso que é bom, entre processos, não ter estoque, para você identificar qual que é o gargalo e atuar no gargalo. Para conseguir fazer a gestão visual, né, dessa situação. Isso é a gestão visual dessa situação, para ficar claro para todo mundo. Aonde está o gargalo? O gargalo fica aqui. Por quê? Porque aqui atrás está um estoque. E quando tem, por exemplo, o tratamento térmico, ou seja, eu tenho um fluxo, né? Eu tenho linha contínua e, de repente, eu paro e faço em batch, faço em lote. Né? Caixas. Porque é um forno que entra lá 200 peças por batelada. Aí tem que fazer conta, gente, para alinhar, para deixar adequado a linha. Se eu tenho um fluxo de 300 peças por hora e chega no forno, cabe 100 e fica 1 hora, eu tenho que ter 3 fornos. Para ajustar a capacidade. Para ajustar uma capacidade com a outra. Tá certo? Esse é o conceito. E, eventualmente, agora eu tenho os 3 fornos. Balanceamento, é isso aí. Está balanceado, vai funcionar. E se começar a acumular, é porque ou está produzindo demais atrás, não tem sentido estar produzindo a mais, se não fez nenhuma melhoria, né? Ou o forno não está conseguindo dar vazão de 300 peças por hora, né? Os 3 fornos, né? É isso aí. Tá certo, gente? Combinado? Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Já chegamos à conclusão que o problema está na matéria-prima. Então, como a gente falou, tem receitinha de bolo? Não tem. A gente fez conta. Qual que é a conta? Qual que é a conta? Conta que vocês têm que fazer na empresa de vocês. O que é mais barato? Eu tomar o pênalti da logística, porque vai descompactar e eu vou colocar direto na minha, ou eu vou continuar pagando, eu vou continuar pagando mais barato, com frete mais barato, porque vai estar amortizado em mais peça, compactado, e vou descompactar, fazer um repacking na entrada da linha. Vou pagar o salário para alguém para ficar fazendo só isso. Na situação anterior, não tinha repacking, estava pagando 5 segundos a mais aqui na linha, né? Essa é a conta que tem que fazer. O importante, gente, o que é importante? A gente tem que lembrar o seguinte: custo total. Qual que é o grande ponto? Aonde que normalmente as pessoas erram na conta? Não faz o custo do estoque, não faz o custo do dinheiro parado, não faz o custo da área industrial que tem que ficar lá, o pallet daquele monte de peça que tem lá. Ninguém faz a conta disso. Então, aí parece que o ter estoque é barato. E, na verdade, não é. A área industrial é caríssima, né? As empresas só vão dar conta disso na hora que tem que fazer ampliação. Se der conta disso, na hora que tem que fazer ampliação, aí vai saber quanto é que custa um metro quadrado industrial. E custa muito caro, porque o piso tem que ser de nível para aguentar empilhadeira em cima, né, coisa pesada em cima, tem que ser a cobertura, tem que atender a norma, tem que ter pé direito alto, tem que ter uma série de coisas que custam um metro quadrado muito caro. Aí a gente pega esse metro quadrado muito caro e o que faz? Estoque. Põe dinheiro parado ali. Aí faz mais estoque. E lembrando, né, como a gente comentou muito forte na live de ontem com o Takahashi-san, né? Boa parte de vocês estavam aqui, estavam com a gente. Mas lembrando muito forte, estoque é inversamente proporcional à confiabilidade do meu fornecedor. De novo, o tamanho do meu estoque é inversamente proporcional, um maior, outro é menor, com a confiabilidade do meu fornecedor. O sistema de trabalho, né? Confiabilidade do fornecedor significa tudo, da casa dele à entrada da minha. Logística, tudo. Se eu tenho que importar peça do outro lado do mundo, do Japão, eu tenho toda a logística de importação, eu tenho a Receita Federal, que pode botar um canal vermelho, eu tenho sair do porto até chegar dentro da minha empresa, eu tenho tudo isso que eu tenho que considerar. Então, numa peça importada, eu tenho condição de ter o estoque mínimo? De jeito nenhum. Tem que ser adequado com a situação, né, do sistema, né?
Exatamente isso. Tá? E isso acontece, inclusive, na Toyota. A Toyota importa, como toda montadora, como, né, toda empresa que tem uma tecnologia mais alta, que, infelizmente, nem todos os componentes são produzidos no Brasil, né, principalmente parte eletrônica, tem que importar. Então, tendo que importar componente, esses componentes têm estoque alto na Toyota, sim. Sim. Né? Essa história que a Toyota é estoque zero. É estoque zero para fornecedor confiável que fica perto da planta. Por quê? Porque se o fornecedor é confiável, mas está lá no Rio Grande do Sul, e a Toyota é interior de São Paulo, lá, região de Campinas, né, Indaiatuba ou Sorocaba, né, essa logística toda não dá para falar que é confiável. Porque pode ter um acidente na estrada, pode pegar... né, o próprio caminhoneiro pode se acidentar, pode ter uma série de problemas. Então, não tem como, se existe uma logística muito grande, fazer um estoque pequeno. Por isso que as grandes montadoras fazem parques, né, parques de fornecimento em volta deles, justamente para cortar essa incerteza da logística, que no nosso caso aqui, praticamente 100% é por estrada, é caminhão, tá certo? Então, isso é muito importante. Antes, o que aconteceu lá, Yoshida? Não sei. Não, só... Opa, desculpa, gente, desculpa. Foi só um probleminha na tela aqui, mas está tudo certo. Então, o mais importante de tudo... O que está acontecendo ali, Yoshida? Você está mexendo no celular e está dando ali. Não tem nada a ver. Então, não entendi. Aí tá aqui. Eu acho que está abrindo... Será que está abrindo a sala grande? Não sei. Bom, então o importante, gente, não é para sair zerando o estoque de tudo quanto é lugar sem fazer a preparação antes. O que é preparação? Confiabilidade do fornecedor. Confiabilidade do fornecedor. Seja externo, seja interno. Sim. Ou tá? seja, certeza, né? Certeza de que vai receber aquilo. Seja externo, seja interno. Tá ok? Ou seja, nós falamos de eliminar o muri, que é a condição que não dá para fazer, e eliminar a incerteza, que é o murar, né? É isso aí. Então, tá certo? Então, agora, o que a gente fez? Fizemos a conta, balança, o que ficou mais barato? Ou receber direto pagando o pênalti logístico, ou pagar o salário de um funcionário para fazer o repacking. Fizemos essa conta, o importante é que vai chegar na linha soltinho. Tá? Vai chegar na linha assim, ó, sem problema de... Imagine aqui uma rampa que chega né, e vai repondo, né, a linha, né, o supermercado com as peças que precisa produzir, né? Então, no caso de uma operação, seria uma bancadinha com as peças todas à mão, sem o operador ter que ficar soltando uma da outra, como estava acontecendo antes. Tá? Imagine isso aqui automatizado agora. Automatizado. O Yoshida não é uma pessoa a mais na linha. Tá? É simplesmente um rack inclinado, colocando cada componente na mão do operador. Só isso. Tá certo? Beleza? Então, a gente já fez a conta, já alinhou, já chegou à conclusão um ou outro. O importante é que vai chegar na mão do operador soltinho, sem problemas. Certo? Então, vamos para a simulação final aqui. Como que ficaria o processo já totalmente otimizado, inclusive com o fornecimento de componente otimizado. Tá certo? Vamos mostrar para vocês. Os mesmos 2 minutos. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Valendo. Oh, perdão, não começou. Não? Começou, pode ir. Não, bom. Desculpa. Vamos fazer direito, desde o começo, Yoshida. Vai lá. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Yoshida, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. A máquina não funciona direito, 1, né, pessoal? 2, 1,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Falta 1:24. Opa! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Falta cair. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Essa máquina está com má vontade, gente. 1, 2. É que o plano inclinado seria realmente melhor do que o Yoshida. 1, 2. 1, 2. E olha só, a máquina aqui maluca está desconcentrando o operador. 2. Vê o tempo, Yoshida. 1. Faltam 38 segundos, 37 agora. 2. 34. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 23 segundos restantes. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oi? 1, 2. Traga uma peça aí, operador. 1, 2. 1, 2. 6 segundos, 4 segundos, 3, 2 segundos. Acabou o tempo. Não valeu essa aqui. Desculpa, não valeu essa aqui. Então vamos lá. Gente, vamos contar. Era para ter ficado tudo bonitinho, para a gente contar de 10 em 10, como que estava aqui, mas bagunçou um pouquinho, tá tudo certo. Vamos lá. Aqui tem um robô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48. Tá? 48. Fizemos 48 peças. 2 segundos e meio por peça. 2 segundos e meio por peça. Vocês tinham perguntado se é possível produzir em 3 segundos, né? Conseguimos fazer mais rápido que 3 segundos. Mesmo com vários problemas top. ainda, né? Bateu a meta, maravilha. Agora 600 subiu para mais de 1.000. Verdade, é isso aí. Humberto, um ponto bacana é a motivação do próprio processo, gera envolvimento das pessoas. Fantástico, melhoria contínua. É isso mesmo, gente. O ponto é, né? 48 de produção na última rodada, dividido por 3, que foi inicial, foram 16 vezes mais produção. 16 vezes mais produção. Isso é a demonstração de como que é um processo absolutamente sem padrão para um processo com um padrão Lean, com um padrão de melhoria, de excelência. Tá certo? Isso que é o tamanho da diferença. Aí muitos podem falar, mas isso é muito assim, não é bem assim, não, o processo inicial é muito bagunçado, as empresas não fazem assim. Talvez não façam nos processos principais, tá, gente? Mas se for pegar aquele processo secundário, que ninguém olha, é muito provável ter esse nível de produtividade baixa, né? Baixa e aumentar, e ter a possibilidade de aumentar desse jeito. E se a gente for pensar nos processos que acontecem no escritório, eu tenho certeza absoluta que é nível desse aqui, ó, de mais de 1000%, sim. Por quê? Porque no escritório, vamos falar a verdade, vocês sabem quando que vai chegar a demanda? Como vai chegar a demanda? Se é por e-mail, se é por telefone, se alguém vai te falar no meio do caminho, se alguém... Quanto tempo vai demorar cada processo? Tenha certeza de como é que vai ser recebido a informação para você processar e passar para frente? Então, é condição exatamente como a gente colocou no começo. Tem certeza de quando vai entregar para alguém? Então, no escritório, infelizmente, como é que funciona?
quem chora mais, né? É atendido, Quem né? grita mais, chora menos. Aquela velha máxima, né? Então, aí fica aquela bagunça. O escritório é uma verdadeira bagunça, infelizmente, na grande maioria das empresas. Está instalada, né? Ineficiência instalada. O Jordani aqui trabalha em equipe, é verdade. Ganhou na operação que gera valor. Na operação que gera valor. Sim, na operação que gera valor. Então, o tempo gasto aqui é muito menor. A empresa vai ter um aumento de lucro substancial, tá certo? E aí eu precisava de 3 segundos, estou fazendo em 2,5. Vou fazer superprodução? Não. Aí entramos no mudar, né? Primeiro, o mudar mais grave é o superprodução, né? Aí que a gente vai começar a olhar sete desperdícios, gente. Entenda isso. A gente resolveu o que aqui? Murir. Condição que não dá para fazer. Que não dá para fazer. Murar, que é incerteza. Agora que tem chance de ir para mudar. Tá? Que é sete desperdícios. Agora que é... Ou seja, agora que dá para pensar em produção puxada. Não queira estabelecer produção puxada antes de resolver murir e murar. Antes de resolver os problemas de incerteza e de sem condição. Por quê? Porque a linha vai parar. Porque vai dar bobagem. Porque não tem condição para fazer. Isso que tem que estar muito claro. Exatamente. Tá certo? Beleza? Então agora... Tem uma ordem para atacar os problemas, né? Qual prioridade eu resolvo os problemas, né? É isso aí. Então, murir, com certeza, murar, né? São venenos absolutos, né, nas empresas. E depois que está estabilizado, instalou o trabalho padrão, instalou a gestão, instalou a referência para treinar as pessoas, a referência de qualidade, de segurança, etc., aí eu continuo eliminando desperdício. Exatamente isso. Então, o que é importante, né? O que é importante? A gente entender cada etapa do processo. O processo tem que ser feito por etapas. Agora é que a gente tem que partir para o entendimento de não fazer a superprodução. Qual que é a melhor maneira de não... Qual que é aquela que você tenha certeza que não vai fazer superprodução? Quando a gente passa para a produção puxada. Porque depende da demanda... Não tem demanda, não produz. Não tem demanda, não produz. Se tiver demanda, eu puxo. Se o cliente está comprando no ritmo planejado, ok, basta produzir nesse ritmo planejado. O cliente está puxando mais rápido, se eu tenho capacidade, eu atendo. Se não tenho, para, né? Porque senão vai formar estoque onde não pode formar, né? E aí estoque é processo gera custo. Matéria-prima gera custo. Você pega isso tudo e gera mais custo ainda, que deixa aquilo tudo parado. E não dá para entender que o estoque é bom. Aí vai vir aquelas pessoas, mas e agora, no meio da pandemia, como que faz se não fez estoque? Gente, não pegue exceção como regra. Porque você está perdendo agora, mas quem não fazia dessa forma, perde sempre. Perde sempre. Esse é o ponto. Quem se justifica, né? Quem se justifica do estoque, falando que no momento de crise tem estoque e por isso está vendendo, e quem não fez estoque não está vendendo, é aquele que se justifica a exceção na regra. Ele perde todos os dias e quando ocorre uma exceção, ele fala que está indo bem. Vamos falar de excesso de estoque. Gera mais embalagem, mais área de almoxarifado, área de edifício, gera mais movimentação de máquina, porque as distâncias são maiores, gera mais operadores, mais máquinas, gera tudo mais. E se assim mesmo eu não paro de produzir, né, a tal da superprodução, vai chegar uma hora que não tem mais lugar nos armários, nos porta-pallet, eu começo a colocar no corredor. Aí, a operação que já tinha caminho longo, muito excesso de material, excesso de estoque, excesso de embalagem, etc., passa a gastar 10 vezes mais tempo para fazer a mesma coisa, porque está intransitável, né, a minha operação, né? Por exemplo. Né? Por exemplo. Né? Então, o que é o importante? A gente não pegar a exceção como regra. O que é a exceção? A exceção é um momento de crise, um momento de greve do caminhoneiro, né? E aí pega a exceção e coloca como regra. Então eu perco dinheiro todos os dias para, na exceção que tem greve, eu consigo vender.
e aí eu fico bem. Então, isso não faz o menor sentido. E vamos lembrar o seguinte, se o teu cliente paga por isso, tá tudo bem. O teu cliente paga mais caro para você ter disponibilidade o tempo todo? Quando paga por isso, está tudo bem. Aí aparece o concorrente aqui, que agora oferece pela metade do preço porque ele é eficiente. Ele é eficiente. Aí você acha que esse teu cliente vai ser fiel a você? Porque na exceção você conseguiu suprir? Se sim, maravilha, gente. Segue a vida. Mas normalmente provavelmente não. Normalmente não. Se esse concorrente novo entregar direito, metade do preço, com qualidade, etc., não tem sentido continuar com outro que não se esforça para melhorar. Exatamente isso, tá certo? O Túlio, como observação, podemos citar a necessidade do Gemba, entendendo melhor como todo processo acontece? Sim, sem dúvida é possível, entendendo no processo como tudo acontece e fazendo o fluxo mais uniforme possível. Esse que é o grande ponto. Né? Observar primeiro, do primeiro para o último processo foi a organização. Maravilha. A Carol Calari, o processo se torna tão importante quanto o resultado final. Sem dúvida. Olha, essa colocação é fantástica, né? O processo é tão importante quanto o resultado final. Por quê? Porque como é feito é custo. Como é feito é custo. Fazer de qualquer jeito, você não tem noção do seu custo. Então isso é extremamente importante. Aplicar Lean, aplicar sistema Toyota de produção ou qualquer outro sistema de melhoria não é porque é bonito, é porque é uma necessidade de ser competitivo e nós, né, sistematicamente, através de técnicas, através de organização apurada e através de construção de mindset e atitudes adequadas, vamos construindo, né, a empresa eficiente, competitiva. Nosso treinamento tem todas as fases, como enxergar, como quantificar, como resolver, técnicas para padronizar, técnicas para aumentar a eficiência, técnica para vender o projeto, o resultado, né? É isso aí. Isso aí que vai construindo, né, esse ambiente sob controle de alta competitividade que nós precisamos, né? Isso é importantíssimo. O Genildo aqui, a bronca é que nas grandes organizações isso é plausível, porém nas pequenas é muito difícil implementar uma ação tão benéfica como essa. Desculpa, Genildo, eu vou discordar do que você colocou. O ponto é, a gente precisa, porque pequenas ações são possíveis em qualquer lugar, tá? São possíveis em qualquer lugar. Não é porque a empresa é maior ou porque a empresa é menor. Talvez você tenha um pouco de dificuldade com relação ao fornecedor, porque não tem volume, aí a tua negociação vai ser um pouco mais difícil, talvez aí você tenha um pouco de dificuldade. Mas as melhorias de dentro de casa são possíveis fazer sim, só depende da gente. Se a gente quiser fazer, vai fazer. Se não quiser fazer, não vai fazer. Tem que querer fazer, tem que adquirir conhecimento e know-how necessário, né? E organizadamente realizar isso. Na empresa pequena, média, micro, grande, essa sistemática de trabalho é válida. O que nós não podemos falar é porque eu sou pequeno, porque o outro é grande, porque o outro tem mais experiência e porque o outro não é diferente de mim, então eu não tenho direito de me esforçar para ser igual. Né? Então, a gente precisa botar em ação prática. Entender, né? A gente está dando exemplo para vocês terem uma facilidade de entender o processo que vocês têm dentro de casa. Entendendo o processo que vocês têm dentro de casa, é possível melhorar sempre. Gente, qualquer processo dá para melhorar sempre. Sempre. Então, é possível melhorar? Sim. É possível melhorar? Sempre. Então, qualquer processo é possível melhorar, seja empresa grande, seja pequena, seja qualquer uma, sim. Seja dentro de casa. Porque o problema é universal, não ter condição de trabalhar é universal, não ter certeza é universal, ter desperdícios é universal, basta querer resolver esses problemas. Né? É isso aí. A Sueli colocando, mas o bom é ter pouco estoque, para de ter perda de venda. É aquilo que a gente acabou de colocar a exceção como a regra, tá, Suelen? A exceção
Nas exceções, o estoque é importante. Na regra, é mais barato fazer sem. Vamos dizer assim, cada tipo de negócio tem a estratégia adequada, a decisão que se tomou. Né? Em determinadas situações, ótimo, em outras, desastroso. O importante é que cada um, de acordo com a decisão que tomou, está assumindo determinados riscos ou não, né? E entender cada risco e trabalhar administrando isso, né? É o importante, gente. Então, se eu quero ter estoque, 10 anos de estoque, e eu consigo não deixar estragar, atender qualquer cliente na hora que quiser, conseguir criar uma operação realmente competitiva, que ninguém vai me arruinar o meu negócio, sorte minha, né? Mas eu tenho que estar realmente, verdadeiramente capaz de viver num mercado global, né, onde, se eu não sou verdadeiramente eficiente, eu posso perder, né, um império ou deixar de prosperar, né? É isso aí. Então, o importante é a gente ter a consciência do nosso custo, tá? E lembrar do custo total. Custo total. Espaço utilizado dentro da fábrica, tamanho de dinheiro parado, né? A quantidade de dinheiro parado dentro do estoque, esse tipo de Quantidade de coisa. equipamento, quantidade de pessoas, quantidade de Né? material. Porque o pessoal só vê a máquina parada. Ah, a máquina parada custa caro, mas peça parada, componente parado não custa caro? Custa caro também. Né? Então, isso que a gente tem que ter muita consciência. O Fábio colocou uma coisa muito importante aqui. A chance de usar um lote furado, fora do FIFO, né, é muito grande quando a gente tem estoque. É verdade. Exatamente. Né? E tem o transbordo, usar a embalagem provisória, reinspeção, vai gerando trabalho que não estava planejado. Que não estava planejado e estava fora do custo. Aí você tem os custos que ninguém enxerga, porque comprou embalagem de papelão para fazer transbordo, ninguém sabe, né? O operador que para de fazer uma operação para ficar fazendo transbordo, tirar de uma caixa, colocar na outra, ninguém vê. Eventualmente Aí, você contrata mão de obra para isso. Uma peça contrata mão de obra para isso. Eventualmente, uma peça bate na outra, causa defeito de qualidade e ninguém vê, ninguém faz essa conta. Papelão, né? Passou 3 meses, ele pega a umidade e perde a característica de resistência e pode desmoronar a pilha que você fez de embalagens de papelão, né, provisório. É isso aí, podemos levar até problema de segurança. Hillary, também podemos observar a garantia da necessidade básica, vemos oportunidade de melhoria, exatamente. A Fernanda, a qualidade tem que existir não somente no produto final, sem dúvida, processo 1 a 1 tem que ter qualidade, cada processo tem que garantir a qualidade do processo posterior. Isso é fantástico. A Carol aqui colocando é uma sementinha que precisa ser plantada, da melhoria. Aplicar o 5S é a melhoria significativa, sem dúvida. 5S é trabalho padrão. Como Yoshida fala, irmão siamês tem que andar sempre junto, e esse é o primeiro passo para qualquer processo. Tá? E sem o 5S e o padrão, eu não consigo começar a minha gestão, não consigo treinar pessoas, não consigo ter certeza se eu vou ter segurança ou não, se eu vou ter qualidade ou não, se eu vou garantir a entrega ou não. Ou seja, eu estou numa situação de alto custo, né? Ou seja, pouco competitivo. O Rogério colocando aqui, quando a organização resolve fazer estoque para diminuir o custo de produção. Isso não existe, na verdade. Qual é o ponto de vista sobre isso? Isso só existe, Rogério, porque não faz o custo total. Se faz estoque, duvido que coloque o metro quadrado industrial na conta. Simples assim. Metro quadrado industrial, transbordo caixa a caixa, perda na hora de manuseio. Isso tudo é custo que fica o famoso custo invisível. Vamos dizer que eu tenho um estoque tamanho X e eu criei agora um estoque de tamanho 3X. Se eu tinha um caminho médio dentro do meu almoxarifado, na minha área logística, porque o prédio é maior, a movimentação é maior. Custo da empilhadeira, a empilhadeira rodando mais, o combustível da empilhadeira, seja elétrico, mais seja operadores. O que for, operador, o tempo, isso tudo vira o custo invisível. Por isso que chega nessa conclusão, Rogério. Isso é muito comum, tá? Não estou puxando a orelha, não é nada disso. Não entenda mal, pelo amor de Deus. Entenda como oportunidade. Oportunidade de melhoria. Isso acontece porque não tem a visão do custo total. Quando faz a conta do custo total, não faz esse tipo de conclusão.
A justificativa para ter estoque é risco. Por exemplo, eu tenho aquela operação que o meu fornecedor não é confiável, ou estou trazendo do material importado, tenho o risco de não chegar, o risco da alfândega travar, né? Aí, proporcional ao risco, né, na contramão, né, do tentar trabalhar com estoque baixo, eu decido, né, no custo que me diminui o risco, mas também não me aumente muito o custo. Então, é um equilíbrio de É equilíbrio custo. de interesses, né, do risco. Então, estoque é sempre risco, seja do fornecedor, seja interno. Eu tenho um processo interno que, por algum problema de manutenção de máquina, está me gerando não confiabilidade nesse processo. Eu posso e devo aumentar o estoque desse processo, do processo, não da fábrica inteira. Tá? Beleza? Som ok, som. Ah, tinha. Tá bom, o Rogério estava com problema no som. Tá bom, beleza. Gratidão aí. Processo, produto, eficiência acontece com o eixo. Beleza. O Jackson, o nível de produção que a empresa efetivamente consegue ter pode ser baseado em cima da capacidade disponível, mas com a provisão de perdas, faltas, paradas de manutenção, demais interrupções. É por aí, tá? É por aí. Mas colocar muito no limite máximo, infelizmente, acaba tendo probleminhas invisíveis, pequenas paradas, uma pecinha que vai lá, fica enroscada, pequenos probleminhas que vão acontecendo que vai dar falha. Só não coloque no limite máximo. Por isso que a gente tem que trabalhar com um pouquinho de folga, o mínimo possível, tá? Dependendo da confiabilidade do processo. E olha só, pessoal, fazendo também um resumo do que vimos, né, Muri, Morar e Mudar, em várias etapas do nosso desenvolvimento, tem o que nós chamamos mato alto, mato baixo, né? Então, para o mato alto, para o mato baixo, etc., tem uma estrutura e um jeito de trabalhar adequados. O que não pode acontecer é você não enxergar se você tem a situação de mato alto e baixo, ou está com mato alto e está tentando lá matar formiga com bazuca, né? Que às vezes algumas ferramentas servem para resolver alguns tipos de problema. Só que se você usa, né, fica tentando matar aquele problema que você acha que é o mato baixo e está resolvendo, que são eliminar os mudás, e você não eliminou o muri e murar, e tem elefante, dinossauro andando na sua fábrica, então você está lá com uma ferramenta tentando, né, bazuca tentando matar a formiguinha, mas você tem que apontar para o dinossauro, para o elefante, etc., que estão causando estrago no ambiente, né? Então, é isso que a gente precisa ir aprendendo, né? E construir, né, toda a sistemática de trabalho, com estoque, sem estoque, com mais gente numa área ou na outra, para ir resolvendo os problemas estruturais, né, adequado com a minha necessidade, adequado com o meu momento como empresa, né, como operação. Tá? É isso aí. Então, esse entendimento que a gente tem que ter. Vamos lembrar, né, quais são os conceitos importantes que a gente colocou aqui. Conceito importante: estoque é diretamente ou inversamente proporcional à confiabilidade do fornecedor, seja interno ou seja externo, né? Isso que é o grande ponto. Se o meu processo não é confiável para o posterior, eu vou ter que fazer um estoque. Se o meu fornecedor está muito longe e a logística de lá para cá não é confiável, eu tenho que fazer estoque. Se é peça importada, ainda tem mais, né? Receita Federal e tal, parará. Então, são conceitos importantes que a gente tem que ter. E aí sim, não tratar exceção como regra, né? Não tratar a exceção como regra. Ah, na greve só eu tinha estoque, só eu consegui vender. Parabéns, mas você passou o ano inteiro pagando mais caro, né? E na greve você conseguiu fazer. Tá certo? Então, não tratar a exceção como regra. Tá? E mais uma vez, se o seu cliente paga mais caro porque você tem disponibilidade em período integral, parabéns, continue fazendo assim, tá tudo certo, tá? Não tem problema de ter estoque, porque você só vai ter disponibilidade em tempo integral com estoque. Sim, porém, isso é mais caro. Se durante período normal, que não tem greve, não tem problema, não tem nada,
você não tem concorrente e está vendendo, o teu cliente está pagando mais caro, está tudo bem. Agora, se você tem vários concorrentes e não Agora, consegue vender nesse período, comece a repensar o seu conceito. Começa a repensar o conceito, porque tem alguma coisa de errado nisso aí. Tá certo? Beleza? Isso são os conceitos que a gente tem, que são conceitos importantes que a gente precisa deixar muito bem estabelecido aqui para evitar as conclusões erradas, do tipo, vou fazer estoque para baixar o meu custo de produção. Não vai, é o contrário. Vai fazer estoque que vai aumentar o custo de produção, seja ele diretamente ou indiretamente. Entender o custo total, aquilo que fica invisível, a área que você consome, o tempo que está lá, o dinheiro parado, né? O quanto custa o dinheiro parado, do estoque parado, das peças paradas, do componente parado, da mão de obra que já foi empenhada para produzir aquela peça, tá certo? Isso tudo tem que estar na conta, né? Transbordo, muitas vezes as pessoas não fazem conta do transbordo, é o custo do operador, é a embalagem, é o tempo lá desperdiçado, isso tudo é custo. E muita gente não faz custo disso, não faz a conta disso. E aí dá esse tipo de conclusão errada. E sempre custo total. Só do pedacinho você pode estar se iludindo, né? Melhorou muito um pedacinho e piorou todo o que está em volta, né? Ganhou 1 e perdeu 3. Aí pode ser um Kaizen mal feito, né? Isso. A Gabriela colocando aqui, acho muito importante fazer o MIFC, Material Information Flow Chart, para descobrir todo o seu estoque, confiável, não controlável, e saber o seu lead time interno, por isso vai indicar o custo interno. Exatamente. Material de toda a planta. É isso aí. Ferramenta é assim, ferramenta que vai dar um indicativo. Tem que entender e saber ler a ferramenta. Não adianta só ter a ferramenta, né? E não utilizar a resposta ou o que vem de informação dessa ferramenta. Tá certo? Gente, maravilha. A gente está com tempo aqui, teria 10 minutos aí de folga para a gente fazer. O Tiago, estoque impacta no fluxo de caixa, sem dúvida, e isso quebra empresa, tá, Tiago? Isso quebra empresa. Estoque muito alto pode quebrar empresa, tá? A gente tem que ter essa noção, porque não dá para se desfazer do estoque do dia para a noite. Tem obsolescência, que tem materiais que se estragam, né? Estraga, perde, né? E isso tem que estar no indicador, como o Tiago está colocando aqui, é exatamente isso é importantíssimo. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Tudo certo? Fazer o custo-benefício, Ellen, é isso mesmo. Belezinha? Ok? Podemos fazer um intervalinho? E, sim, eventualmente, na nossa tentativa de restabelecer a possibilidade de mais de 100 pessoas entrarem, eventualmente vai cair a sala, né? Então, não precisa sair, a gente vai continuar aqui, ninguém precisa sair, fica todo mundo aí, tá tudo certo. Mas beleza? Se cair, por favor, né, contamos com restabelecimento por parte de vocês, né? Então tá bom. Vamos parar agora, eu vou pedir um pouquinho mais de paciência de vocês, a gente pode parar agora, voltar às 11, tá bom? Voltamos às 11? Vou ter um pouquinho mais de tempo para tentar resolver essa história da sala com o Zoom aí. Mais uma vez, desculpa por isso. Isso não era para estar acontecendo aqui, mas infelizmente está. Principalmente o transtorno do pessoal que está tentando entrar e não conseguiu, né? Quem tem algum colega que está nessa situação, por favor, por enquanto, né, assistir pelo LinkedIn e pelo YouTube. E quando conseguir restabelecer, a gente pede a gentileza deles entrarem na sala. Beleza? Então, retornamos às 11, já está aqui no chat para todo mundo. Gratidão, não precisa desligar, eu só vou fechar a tela aqui, vou tentar resolver essa história, se de repente cair, vai voltar, não mudem nada, não desconectem, fiquem por aí, tá? Pelo LinkedIn, no LinkedIn do Eduardo Kazu Yoshida, tá? LinkedIn Eduardo Kazu Yoshida. Podia digitar ali, né? Tá bom? E YouTube também é Eduardo Kazu Yoshida. Os dois canais estão à disposição, né? Tá? Tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Beleza? Tá aí, Eduardo Kazu Yoshida. Procura lá, não tem outro, é só ele mesmo. Tá bom? Beleza? Valeu? Gratidão. Até daqui a pouquinho a gente já se vê. Valeu, gratidão. Até mais.